Bom dia a todos. Gênesis no capítulo 4. Vimos no capítulo anterior que Adão e Eva, depois de sua rebelião de ter pecado contra Deus, foram expulsos do jardim do Éden e ali perderam naturalmente o acesso à árvore da vida. Já estavam vendo manifestação do mal na própria natureza. Viram como os animais se tornaram agressivos, como o desequilíbrio foi perdido, como até a própria fauna estava mostrando sinais de degradação. E claro que isto é progressivo. O pecado, ele começa e como uma lepra ele vai se espalhando. E se espalha rapidamente. Eles perceberam isto mais claramente no nascimento dos seus dois primeiros filhos, Caim e Abel. A Bíblia fala que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos, mas a história aqui começa com os dois primeiros. Caim era o mais velho e Abel o segundo. Caim se dedicou ao cultivo da terra e Abel a criar animais, a criar ovelhas. A Bíblia diz que depois de algum tempo, está no verso 3, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? Por que decaiu o teu semblante? Deus diz bem assim: Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então Caim, ele também fez uma oferta ao Senhor. Isto era um sinal de adoração. Ele era agricultor, ele produziu do fruto da terra e ele veio trazer uma oferta ao Senhor. Enquanto Abel, que era criador de animais, ele foi levar dos seus animais também uma oferta a Deus. Só que era uma oferta que era morta, ele havia matado o cordeiro para que ele fosse apresentado em holocaustos perante o Senhor. E a oferta de Caim também era uma oferta de holocausto, só que não era de um cordeiro, era de frutos, ele havia produzido frutos. Aqui nós temos uma preciosa lição. Muitas vezes somos tentados a pensar que o importante é buscar a Deus, é estar na presença do Senhor. Sim, este detalhe ele é muito importante, mas não é todos os caminhos que levam a Deus. Nós precisamos entender que para nós buscarmos a face de Deus e oferecermos culto ao Senhor, tem que ser do jeito do Senhor e não do nosso jeito. Naquele momento que Caim estava oferecendo uma oferta de frutos da terra, vamos pensar que fossem os melhores, os mais bonitos que a terra havia produzido sob o seu esforço pessoal. Mas não era isto que Deus tinha pedido como uma oferta. Por que Deus se agradou da oferta de Abel? Porque Abel estava apresentando aquilo que Deus havia prescrito. O sacrifício de Abel demonstrava a fé que ele tinha na promessa de Deus de resolver o problema do pecado. Desde o princípio, eles já sabiam que um substituto iria morrer no lugar deles. Haveria um descendente que viria um dia e queria esmagar a cabeça da serpente e salvá-los das consequências do pecado e também da condenação do pecado. E quando ele faz a oferta de um sacrifício de um animal que foi abatido, que foi morto, ele estava dizendo que entendia e que aceitava o plano de Deus para ter uma morte substitutiva no lugar dele próprio. E ele estava exercendo fé em um Salvador que um dia morreria por ele no futuro. Certamente Caim também tinha esta compreensão, mas ele não quis aceitar. Ele estava oferecendo a Deus aquilo que ele queria oferecer, e não aquilo que Deus havia pedido que fosse oferecido. Ele não demonstrava confiança em Deus, nem aceitava a provisão que Deus havia feito para que seu pecado fosse perdoado. Na verdade, é bem provável que ele não se sentia culpado de nada, mas o texto diz que ele não procedia bem. Então ele não estava sendo condenado pelo pecado de seus pais. Longe disso, Deus é justo. Mas quando Deus disse se procederes bem, significa que Caim não procedia bem. E o não proceder bem dele certamente era a conduta pecaminosa que ele estava vivendo. Então o Senhor diz para ele no verso 7:
O pecado jaz à tua porta, o seu desejo é contra ti, ou seja, a tentação, mas a ti cabe dominar sobre o pecado. Nós temos aqui uma preciosa lição. Deus não estava desculpando Caim, de jeito nenhum. Ele não tinha, é verdade, aquela natureza que seus pais tinham até antes de pecar. Aquela perfeita harmonia com Deus, em sentimentos, em pensamentos, ou seja, eles tinham um caráter semelhante a Deus antes do pecado. Deus sabia que Caim não tinha isso, mas sabia que Abel também não tinha, e que ninguém mais teria essa característica que Adão e Eva havia perdido. Mas não era desculpa para ele proceder mal, para ele pecar. Não é porque temos uma natureza inclinada para o mal que nós devemos deixar ser dominados pelo mal. Deus mostra isso na sua conversa com Caim. A ti cabe dominar. Mas como dominar? Onde está o poder para que a gente consiga dominar essa nossa inclinação para o mal, esse proceder mal? Aqui no texto não está contido, mas nas Escrituras estão. No livro de Efésios, no capítulo 6, diz bem assim no verso 10: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então o poder está no Senhor. O poder não está no ser humano, mas o ser humano pode ir ao Senhor todos os dias em busca deste poder para vencer as tentações e vencer mesmo as suas próprias inclinações carnais, para que dessa forma não traga desonra a Deus, não traga a vergonha do pecado, não torne a causar mais aborrecimento a Deus do que nós temos causado. E no verso 13, em Efésios, ainda capítulo 6, ele diz: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Deus nos deu fortaleza. Nós temos o poder de Deus à nossa disposição, para vencermos todas as tentações. Tudo que acontece com o ser humano em relação às pressões internas e externas podem ser vencidas no poder de Deus. Ele nos deu uma verdadeira armadura para nós lutarmos contra o mal. Tanto é que no livro de Colossenses, no capítulo 1, verso 27, Paulo diz que aqui está o segredo. É um mistério que Deus havia guardado oculto e que depois ele revelou. E ele diz: é Cristo em vós, a esperança da glória. Jesus Cristo, o Filho de Deus, venceu todos os seus próprios conflitos na condição humana. Saiu vencedor, puro e imaculado, depois de lutas de muitos anos contra a tentação e o pecado aqui neste planeta. E agora ele se dispõe a ajudar cada um de seus filhos, através do Espírito Santo e Jesus Cristo que morar em nós. E Paulo disse que aqui está o segredo da vitória, Cristo em vós. A nossa única esperança de salvação, de glória, é se Cristo Jesus verdadeiramente viver em nós. Caim estava demonstrando que não valorizava o sacrifício que Deus havia proposto. Era um sacrifício no futuro, mas ele deveria expressar sua confiança trazendo um animal que morreria no lugar dele, representando o Filho de Deus que um dia morreria por nós. E nós temos que olhar para o passado. Enquanto eles olhavam para o futuro, nós olhamos para o passado, para aquele que já morreu em nosso lugar. E podemos nos apoderar do poder que ele colocou à nossa disposição. E com fé aceitar o seu sacrifício como sendo substitutivo em nosso lugar. Entender que a nossa condenação já foi cobrada na pessoa de Jesus Cristo, mas por ele nós podemos viver vida nova. Como disse o apóstolo Paulo, aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Então, como novas criaturas, podemos trilhar um novo caminho. E como Deus disse para Caim, ele diz para cada ser humano: o pecado jaz à porta, mas a ti cabe dominá-lo. Não podemos apresentar uma desculpa para o pecado. Se pudesse ser desculpado, então nós não poderíamos ser condenados, pois teríamos uma justificativa. Mas nem mesmo ter uma natureza pecaminosa, uma natureza caída, é aceitável diante de Deus, pois Ele colocou em contrapartida todo o poder do céu à nossa disposição. Mesmo Cristo Jesus quer viver no seu povo, para que assim Ele possa garantir para nós as vitórias em todas as batalhas. Caim não levou a sério, ficou aborrecido, chateado, porque achou que Deus estava sendo parcial
tendo aceitado seu irmão, a oferta de seu irmão e não a sua oferta. E então ele passa a ficar irado contra o próprio irmão. O irmão que vivia uma vida de comunhão com Deus passou a ser objeto do seu ódio. Ele odiava a Deus, na verdade, e agora odiava seu irmão porque percebia que seu irmão era aceito e amado por Deus. Então um dia ele mata o seu próprio irmão. Não tinha um motivo pessoal contra Abel, o seu motivo pessoal era contra Deus. E assim ele matou Abel porque ele não conseguia atingir o próprio Deus. Era um espírito diabólico, e é exatamente por isto que Satanás ataca os filhos de Deus, porque ele quer causar dor, tristeza ao próprio Deus. Que Deus nos ajude a mantermos sempre, mas sempre mesmo, uma disposição de andar com Ele, assim como Abel demonstrou, uma profunda confiança em Deus, no seu amor, no seu zelo por nós e no seu poder para que a gente possa vencer as nossas próprias tentações e não dar lugar nem dar desculpa à nossa carne para nos rebelar contra o Senhor. Que Deus nos dê um dia de vitória contra as tentações nesse exato dia, para que assim possamos glorificar o nome do Senhor e não trazer vergonha ou vitupério ao precioso nome de Cristo que nós carregamos como cristãos. Pois, afinal de contas, Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, no verso 5, ele falava de supostos cristãos nos últimos dias. Ele dizia bem assim: tem aparência de piedade, no entanto, nega-lhe o poder. Não podemos negar o poder de Jesus para nos salvar dessa dominação. Mas se nós nos apegarmos a Ele firmemente, Ele nos conduzirá no decorrer desse dia triunfante sobre todas as tentações, para que o nome de Deus possa ser glorificado e honrado em seus filhos.